partir de agora, na sua telinha, Gigantes do Bate-Papo. Simplesmente desistir dos assuntos. Ih, caraca. Não, agora a gente vai ficar curioso. O seu destaque ou os seus destaques? Então, eu tenho um destaque, né? É um pouquinho longo. Assim, vou tentar resumir ao máximo, né? Eu tô olhando para baixo, gente, por causa da minha colinha aqui, tá? Só para dar uma satisfação para vocês quando vocês verem eu olhando para baixo, sempre que eu coloquei um cronograma aqui para ir falando, né? Então, queria falar um pouquinho, né, desse caso da Juliana, né? Desse acidente da Juliana Marins, uma menina de Niterói, 26 anos de idade. Veio a falecer na sexta-feira, dia 20/6. Eu sei que tá um pouquinho, né, já passou um pouco o período, mas essa história tá repercutindo muito na internet. E algumas coisas, assim, eu queria pontuar, porque eu acho que ficou uma coisa meio esquisita no ar com relação ao nosso governo, né? Não querendo falar de política, mas isso acaba entrando em pauta política, sobre a atitude, né, do pessoal lá da Indonésia, lá do local, né, como é que se diz, do negócio do turismo lá, da montanha lá, do vulcão, né, o pessoal, a equipe de turismo também, que, assim, eu achei um descaso muito grande, né, para quem não sabe, a minha filha Raquel, ela faz curso de guia de turismo, e um dos pilares do guia de turismo é não deixar ninguém para trás. Isso é um dos pilares, é a primeira coisa que se aprende quando você está se transformando em guia de turismo, é não deixar ninguém para trás, né? A gente não sabe por que isso aconteceu com a Juliana. Então, eu vou pontuar algumas coisas aqui, né? A Juliana, ela caiu na trilha, né? Ela escorregou na trilha porque ela estava cansada, ela falou pro pessoal que queria descansar, né? Isso é o que tá na internet, tá, gente? Tudo que eu tô falando com vocês aqui, eu não tô inventando, tá? Baseado na internet, em pesquisas que eu fiz. Então, ela caiu 300 metros da trilha, ela ficou paradinha lá, né? E, inclusive, tem imagem dela, depois que ela caiu lá, 300 metros, ficou paradinha, tem imagens dela se movimentando, se mexendo e tal. Primeira coisa, se tem a imagem dela viva, por que, gente, não entra na minha cabeça, por que não foram resgatar essa menina? Se fizeram a imagem é porque alguém viu. Alguém viu. Beleza, não resgataram a menina, não foram lá. Falei assim, cara, hoje em dia com a tecnologia, a gente tem tecnologia para tanta coisa para usar drone. Cara, por que não mandou água para a menina, não mandou um cobertor? Não sei. Eu creio que tenha uma tecnologia para isso, porque, por incrível que pareça, esses dias eu estava vendo um drone que levantou um ser humano e ficou bastante tempo o rapaz segurando, assim. Não era IA, tá, gente? Porque hoje em dia a gente não sabe o que é real e o que é fake, né? Então, assim, o nosso governo também, nem tchum. Conclusão. Juliana veio a falecer após uma queda de 650 metros de profundidade no vulcão Monte Rinjani. É Rinjani, né? É esse o nome que eu anotei. Então, assim, a causa da morte. Eu, como área da saúde, primeira coisa que eu pensei, né? Hipotermia, frio, né? O local frio. Pelas imagens, com ela viva ainda, a gente viu que ela não estava com uma roupa adequada para frio, aquela roupa de neve mesmo, de frio, né? Uma roupa térmica, ela não estava, então subentende-se que frio. Então, quando o corpo dela foi para o hospital de Bali, né? Eles fizeram lá a autópsia lá e viram que a morte dela foi causada por um trauma contundente, e esse trauma veio dar danos aos órgãos internos, ocasionando uma hemorragia. Então, assim, ela morreu após 20 minutos a essa queda de 650 metros dentro do vulcão, né? Ela é uma ribanceira, um despenhadeiro. Então, ela caiu e ela sofreu vários traumas ali. Costela, coluna, fêmur, enfim. E
E essa foi a causa da morte, né? Porque quando quebrou os ossos, né? Afetou um órgão vital e ela morreu de hemorragia. Isso é o que está na autópsia da Juliana, tá, gente? Então vamos lá. Aí agora entra a parte do governo, né? Ninguém da Indonésia, ninguém foi lá resgatar a menina. Pela boca miúda da internet, falaram que a cultura deles lá é não resgatar. Porque se caiu dentro do vulcão, é do vulcão. Uns falam até em sacrifício. Enfim, a gente não sabe. Uns falam que é sacrifício para poder o vulcão não entrar em atividade. Mas isso é uma cultura do local, assim como nós temos a nossa cultura também. Mas, enfim, cada local é sua cultura. Só que isso eu acho desumano não ir resgatar a menina, né? Beleza. Aí veio um rapaz, deixa eu olhar o nome dele aqui. Cadê? O alpinista. O nome se escreve Agan, mas eu não sei se é assim se pronuncia, tá, gente? Não sei se é Agan, né? Ele que liderou, né, uma equipe própria dele, não é equipe do local, não é uma equipe oficial, para pegar o corpo dessa menina, para resgatar ela, para que ela tenha um enterro digno, que a família possa se despedir dela. Aí começou a história do nosso governo brasileiro. Que o Itamaraty, né, a primeira nota, Itamaraty não apoia trazer o translado do corpo. Beleza, Itamaraty não apoia, né? Por quê? Aí aqueles lancezinhos na internet falando, se todo mundo que morrer fora do Brasil, o Itamaraty tem que buscar o corpo, né? Os esquerdistas querendo lacrar, né? A gente vai gastar muito, nananana. Tá, mas a gente não paga imposto? Mas, enfim, né? Quem sou eu para falar? Aí, mediante a isso, né, veio aquela enxurrada na internet de crítica sobre isso. Mas mesmo assim, o Itamaraty não arredou pé. Continuou. Tô tentando fazer a linha cronológica para vocês poderem entender. Aí veio, né? Vocês conhecem de futebol, veio o nosso jogador, ou ex-jogador, eu nem sei, o Alexandre Pato, que ele é até marido de uma das filhas do Silvio Santos lá, se prontificou em pagar todo o translado do corpo da menina. Beleza. Aí houve aquele murmurinho na internet. Alexandre Pato vai trazer, Alexandre Pato, não sei o que lá. Gente, logo após isso, logo após o Alexandre se pronunciar, quem se pronuncia? A Prefeitura de Niterói. Prefeitura de Niterói anuncia que vai pagar todo o translado do corpo da jovem, né, que morreu lá, moradora de Niterói, pagava os seus impostos lá em Niterói, a família de Niterói. Após a Prefeitura de Niterói, pasmem-se, o nosso presidente Lula liga para o pai de Juliana, né, fazendo aquela solidariedade à família, ao pai, né, e tal. E logo após isso, Lula anuncia o translado do corpo de Juliana. O governo vai pagar, mesmo após o Itamaraty ter negado, por livre e espontânea. Acho que não, né? Por livre e espontânea pressão, né, gente? Porque a internet caiu de pau com força nisso aí. Então, assim, nesse furdúncio todo, só quero esclarecer uma coisa para vocês para encerrar. Lembrando que alguns aninhos atrás, o nosso querido presidente mandou um avião da FAB ir buscar a nossa querida, do Peru, né? Condenada por corrupção, ex-primeira-dama do Peru, Nadine. Para onde? Para Brasília. Olha que interessante. Mas o avião da FAB, que é uso exclusivo de nós, brasileiros, não podia ir pegar o corpo da nossa cidadã brasileira que paga seus impostos, Juliana Marins. Então, assim, essa é a minha indignação, né? Eu espero que a família consiga dar esse último adeus a essa ente querida, a filha, né?
deve ser uma dor terrível perder um filho. Perder um pai, uma mãe já é duro, imagine perder um filho. E que essa família, né, quem sou eu para falar? Que Deus possa confortar o coração de vocês, que o Espírito Santo venha confortar vocês, porque eu imagino a dor de ver essa repercussão toda do seu filho na televisão, na internet, isso tudo, esse salseiro todo, e todo dia você tendo que remoer isso, a morte do seu filho por causa de notícias da internet, e o descaso do governo brasileiro, e o descaso do governo da Indonésia. Então, assim, aqui é minha nota de repudio aos dois governos, tanto do brasileiro quanto da Indonésia. Então, assim, esse é o meu destaque dessa semana. Beleza, MM, Jefinho, GG, algo a acrescentar? Cara, a única coisa que eu posso dizer, eu concordo com a MM, com certeza, repudio totalmente o governo do Estado brasileiro e da Indonésia, que para mim foi muito negligência, foi uma negligência de todos ali envolvidos, entendeu? Por mais que realmente o local fosse de extrema dificuldade para essa remoção, para poder chegar no corpo, mas eu acho que dava para ter agido um pouco mais rápido assim. Até lembrando que a questão da MM falou sobre aquela questão do se caiu lá, fica por lá mesmo, é um sacrifício, cara, beleza. Não tem nem o que dizer. Cara, a localidade tem a sua cultura, as suas coisas. Eu lembrei aqui do Monte Everest. E no Monte Everest, cara, se o cara cair lá e morrer lá no Everest, cara, esquece. Porque vai ficar lá. É muito difícil alguém resgatar. Eu estava até vendo alguns dados, parece que tem mais de 300 corpos no Monte Everest que eles sabem que subiram, mas nunca voltaram. Mais de 300 pessoas. Então, realmente, é complicado. Mas eu achei que foi um pouco tardio o socorro para brasileiro. GG? Tá mutado. Desculpa. Então, primeiro eu endosso aí a indignação da MM e tal. Eu acho que no senso comum, você dar asilo político a uma condenada e não prestar socorro, né, realmente é complicado. Agora, infelizmente, se é que pode dizer assim, tem leis que dão suporte para o que foi feito com relação a essa, acho que é a primeira-dama do Peru, que é o tal asilo político, acho que é decreto ou lei 9199 de 2017. Até um colega meu me passou os artigos. E do outro que fala justamente da possibilidade do consulado de agir, né, nesses casos em que há morte em outros países. Impede que o consulado faça esse traslado do corpo de uma pessoa falecida. Então só queria pontuar esses detalhes. Mas é claro que no senso comum, né, você pensar de forma assim, geral da coisa, cara, realmente fica muito feio, né? E todo desdobramento, pior ainda, né? Mas assim, tá errado as duas, vamos botar assim, estão errados as duas situações. Se for levar pela letra fria da lei, estão errados as duas situações, inclusive dessa retratação aí, depois dessa pressão e tal. Só queria pontuar isso aí, tá? Isso aí, Geraldo. A Juliana, que era uma menina que gostava de curtir a vida, né? Dei uma passeada lá pelo Instagram dela e era uma menina sempre viajando, né? Muito família, inclusive tinha uma postagem recente dela fazendo um texto que ela disse que fez uma chamada de vídeo com os pais, acho que 10 dias antes do acidente, né? Ela estava muito tempo em viagem, então vivia a vida com força. Não consigo julgar, tá? Muita gente julgando, mas estava fazendo o que lá? Cara, é uma viagem, como todos nós viajamos, igual o caso do balão que teve também, mas foi fazer o que lá? Cara, a pessoa contrata um serviço, muitas das vezes passa-se uma segurança, né, cara? Olha, é seguro. E realmente, você não vê muitos acidentes desse tipo, né? Tanto do balão quanto do caso da Juliana. Então, assim, não consigo condená-la. Acho que ela viveu da forma que ela queria, contratou um serviço lá que não foi bem executado, né? Como a Michelle mesmo no começo falou aí, o guia deixando ela descansar, cara, isso não existe. Isso não existe
em trilhas fáceis aqui no Rio. Quanto mais numa situação de perigo lá, né? Que é extremo, no caso, né? Então, assim, tudo errado, fica o pesar aí. Ficou realmente uma sensação de que poderiam ter feito bem mais pela Juliana ali no resgate. Ficou essa sensação, embora a gente não saiba das condições, né? É tudo muito vago pra gente. Mas claro que ficou essa sensação, principalmente ali do Doni chegando tão perto dela, né? Acho que poderiam realmente ter feito mais. E é uma vida, né? Infelizmente é uma vida que se foi e fica aí os sentimentos para toda a família e é isso. MM, quer falar? Dois detalhes rapidinho, Rodrigo. Desculpa, MM. É que eu acabei de lembrar aqui que eu vi passando a reportagem, né, sobre o assunto. Primeiro que parece que ela caiu, quando ela caiu, ela estava aproximadamente 300 metros, e aí quando ela foi encontrada morta, ela já estava uma profundidade maior, uma coisa assim, em torno de 600 metros. Ela teve umas 4 quedas, parece. Ela teve umas 4 quedas, até chegar no entendeu? Ela foi caindo. Acho que o corpo vai ficando mais leve, né? E acho que eu vi também, eu vi também de forma passageira, a equipe de resgate falando que as cordas que eles utilizaram eram curtas, né? Ou seja, não chegavam até ela, entendeu? Quer dizer, estava com um comprimento menor do que era necessário. Enfim, só esses 2 registros aí. Fala, MM, desculpa. Eu queria só pontuar essa parte que o Rodrigo falou com relação a acidente. Lembrando, gente, que a gente mora no Rio de Janeiro, nós temos aqui na Pedra daqui bonita, aqui, onde o pessoal desce de asa delta, nós já tivemos inúmeros acidentes com asa delta e parapente. Isso aí acontece, né? Porque a pessoa está viajando, né? A gente que gosta de viajar, eu gosto, o Rodrigo gosta, né? A gente gosta de viajar, né? Porque a gente está indo para o local, o GG também gosta. A gente não precisa viajar para sofrer um acidente, não, gente. Às vezes a gente fazendo uma trilha aqui mesmo na Tijuca, aqui, a gente pode escorregar e cair e bater a cabeça. A gente pode estar indo para uma cachoeira ali em Tinguá, né? Na área ali do GG, a gente indo para uma cachoeira, meu filho, a gente escorrega, bate a cabeça, já era. Não tem jeito, não tem explicação para acidente. Não tem uma fórmula, é acidente. Por isso que é o nome, é acidente. Aconteceu, foi imprevisto, é involuntário. Ninguém quer morrer, ninguém quer ir para o passeio e sofrer um acidente. Ninguém, isso é ninguém. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, né, parar um pouquinho. E eu, assim, pra gente trocar de assunto, eu vi pessoas falando assim, mas deveria ter um plano para evitar esses tipos de acidente. Cara, não existe, tá? Porque é uma trilha de extremo perigo. Então as pessoas, quando fazem essa opção de ir, ela tá consciente dos perigos extremos, entendeu? Então, assim, não é... como pode evitar? Cara, só não ir. É a parada, só você não ir. Se você quiser escalar um Monte Everest e achando que lá não vai estar frio, pô, não tem como, entendeu? É extremo. As coisas acontecem, entendeu? Exatamente, é isso. Galera, é isso, vamos passar aqui para o próximo assunto. Vamos voltar então. Não, vamos no Geraldo. GG. E aí tá na área do Jefinho, cara. É sobre a regulação das mídias, né? Regulação das redes sociais aí definida aí pelo STF, acho que foi, se eu não me engano, foi anteontem, né, que foi definido isso. Acho que foi 8-3, alguma coisa assim. Tá, depois me confirma aí, Jefinho, você que tá no... E, cara, agora a gente tem que ter um cuidado aqui com o que a gente for falar, tá? Por quê? Porque, assim, a gente pensa, muita gente está falando assim, porque realmente internet não é terra sem lei, tem que ter responsabilidade com o que se fala e tal. Ok, nesse ponto é senso comum, todo mundo concorda. O problema ou a questão é que hoje o grande temor é você não poder fazer quaisquer críticas ao governo, entendeu? É esse que é o ponto, e você sofrer sanções por criticar o governo. E eu não estou falando de questões levianas, não. Você fazer acusações levianas, não. Você baseado em fatos que a própria imprensa divulga, né? Em situações que a própria imprensa ela coloca, você pontuar sobre aquilo e não ser muito bem aceito, né?
e acabar sofrendo alguma grande sanção por conta disso. Então, esse é que é o grande temor, inclusive para o nosso canal, que é um canal que faz muitas críticas, né? Claro, sempre embasadas, ponderadas, mas faz muitas críticas. Então, né, fica aí o ponto de interrogação e a preocupação com essa medida aí. O que vocês têm a dizer a respeito? Se é que tem alguma coisa a dizer, né? Daqui a pouco a gente vai ter que entrar, na lei da mordaça. O Jefferson tem, com certeza ele tem. Cara, assim, eu tenho. E eu vou ser um pouquinho contrário a algumas pessoas, porque, assim, eu até concordo realmente com uma regulamentação das redes sociais, sim. Ô, Jesus, mas que isso, tá maluco? Não, essa coisa de terra de ninguém, realmente ela tem que ter tem que ter regras. Tem que ter regras, sim. Porém, qual o problema disso? O problema é que, né, governo ou algumas entidades, né, acabam utilizando essas regras, entendeu? Para fazer bem próprio em determinadas situações, entendeu? Então, esse é um problema. Esse é um problema maior. Você como que vai ser? Quem vai ditar o que é uma crítica ou quanto que é um xingamento ou quando é um ataque? Porque hoje em dia você criticar virou ataque, entendeu? Então é muito complicado isso. Quem vai ser a pessoa que vai como pode dizer, julgar isso? Então, assim, isso que é meio difícil, isso aí que vai ser complicado. Mas realmente as redes sociais elas têm dado rumos meio obscuros em relação à pedofilia, entendeu? A assassinatos, a crimes contra banco, idosos, né? O INSS aí. Enfim, é isso aí que tem que ser realmente regulamentado, sim. Acho que tem que ter um órgão ali para vigiar esse tipo de situações. Só que o STF, bem que o Geraldo falou aqui, realmente decidiu 8 votos a 3 sim, tá? Ele joga toda a responsabilidade para fazer essa fiscalização em cima das redes sociais, entendeu? As redes sociais que vão ser, assim, de certa forma, obrigadas a decidir o que o STF acha de ruim, ou o governo acha de ruim, entendeu? Então, isso aí que é um pouquinho complicado, isso aí que vai ser, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Esse que é o problema, né, cara? Essa medida ser usada como ferramenta política, né? E aí eu haver aquela velha... Vai, a gente sabe. É aquela coisa de vamos calar os opositores. É isso, é fato. É isso. Eu estou vendo aqui a decisão do STF, tem várias mudanças, mas eu vou destacar uma aqui que é o seguinte: responsabilidade civil. Olha bem, as redes sociais agora são responsáveis por remover conteúdos que violam a lei após serem notificadas. Se não o fizerem, podem ser responsabilizados por danos morais e materiais. Entendeu? Então, isso cara, vai ter vários tipos de interpretações em relação a isso aí. Entendeu? Então, se eu for lá e eu me sentir, sei lá, injúria, alguma coisa da a plataforma que vai me pagar, ela que vai ser responsabilidade, não vai ser a Tá entendendo? Assim, como é que vai ser? Esse tipo de coisa assim que também fica vago. Perfeito, Jefinho, é isso. Seguimos aqui os nossos destaques. Eu vou falar rapidinho daquele jovem, cara, que matou os pais, que assassinou os pais lá em Itapiruna, que foi um crime que chocou aí o Brasil, né, cara? O jovem de 14 anos matou os pais enquanto dormiam e o irmão dele de 4 anos, se eu não me engano. A motivação, se é que existe motivação plausível para isso, não existe, lógico, mas a motivação é que ele tinha uma namorada na internet, uma amiga na internet, queria conhecê-la lá no Mato Grosso, e os pais, obviamente, não deixaram, proibiram dele viajar, e aí ele ficou chateado, enfim, ficou puto,
tomou um remédio para não dormir, né? Tomou um suplemento lá para não pegar no sono. E quando os pais dormiram, ele pegou a arma do pai, que ficava embaixo do colchão lá dos pais, né? E assassinou todos, por último o irmãozinho lá, o irmão menor dele. O menor, ele alegou que fez isso com ele para a criança não crescer órfãos, né? Para não crescer sem pai. E aí foi preso. Ele tentou ocultar. O mais impressionante, ele ocultou os corpos numa cisterna do lado externo da casa. Ligou para a avó dizendo que os pais tinham sumido, mas obviamente todo mundo já desconfiou da história. E aí a polícia descobriu os corpos na cisterna. E aí, cara, foi tudo muito, muito premeditado por ele. Depois ele limpou a casa com produtos químicos, né? Tentou inventar essa história de que os pais tinham sumido. E, surpreendentemente, na delegacia, depois, quando ele foi interrogado, ele falou que não se arrepende e faria de novo. Se precisasse, faria novamente. Essa amiga, ela está sendo investigada também, porque desconfio de que ela incentivou o crime, né? Então, assim, de certa forma, ela teve participação, tem que ficar provado. E tem mais uma coisa aí também, né? Estão achando que a motivação pode ter sido dinheiro. Ele fez pesquisas de como sacar FTX de pessoas mortas, depois pegaram lá, né, o que ele andava pesquisando. Enfim, cara, um crime muito brutal para um adolescente de 14 anos assassinar os pais, assim. Já vimos isso, né? Não tem como não lembrar da Suzane Stop, lá em São Paulo. Foi mais ou menos isso aí. E muito pesado, cara, muito pesado. Eu li a reportagem, cara, e é um crime muito pesado. E é isso, cara. Temos que cuidar de todos. A gente sempre fala aqui de cuidar da nossa mente, né? De cuidar, de ter cuidado, porque esse garoto aí é um psicopata, cara. Não tem como viver em sociedade. Não sei qual vai ser a pena dele, não sei onde ele vai ficar. Mas a pessoa que faz isso com os pais, ainda com 14 anos de idade, claro que não existe idade para isso, mas surpreende mais ser um adolescente, né? Premeditar tudo, fazer o ato, colocar os corpos numa cisterna, limpar a casa, é muito brutal, muito chocante. E esse é o meu último destaque. MM? Não, só para falar um negócio rapidinho, que deve ter muitas especulações aí na internet, como eu já vi sobre esse caso, de como um menino de 14 anos, porque quando a gente morre, o corpo praticamente dobra de peso, né? Como ele conseguiu colocar os corpos dentro da cisterna. Gente, pasmem-se, ele colocou detergente no chão para poder puxar o corpo, para escorregar. Então, quer dizer, ficou muito fácil, depois ele limpou e tal. Então, as pessoas que perguntaram, né, que estavam na internet perguntando sobre isso, como? Ele teve ajuda, ele mesmo falou que colocou detergente no chão, colocou sabão, né, no chão, para poder deslizar o corpo para chegar até a cisterna, né, até o local onde ele escondeu o corpo. Então, assim, gente, se não foi premeditado, eu não sei o que é isso. Entendeu? Eu não sei. Aí você me lembrou um caso também, Rodrigo, sobre adolescentes psicopatas. Eu creio que ele já vinha dando traços e indícios de psicopatia e os pais deixaram, né? Enfim. Mas não sei se vocês lembram do caso, me digam se vocês vão lembrar ou não, de um menino, acho de 7 ou 5, 7 anos no máximo, que ele pulou o muro e matou os animais de uma fazendinha. Vocês lembram disso? Lembro. Foi recente, eu acho, inclusive. Então, gente, uma criança. Não tô falando de adolescente, não. Eu tô falando de uma criança. O garoto pulou e matou coelho, matou até cachorro, bichinho da fazendinha, gente. Vocês têm noção do que é isso? E não foi um bicho, não. Acho que foram 6, 7 bichos que ele matou. Como isso? Então, assim, enfim, era isso que eu queria falar. Isso aí, Michele, impressionante. Cidade de Deus, eleito o 15º filme, melhor filme do século XXI pelo New York Times. Saiu um ranking aí de 100 filmes. Cidade de Deus ficou em 15º, filme premiado de Fernando Meirelles. Filme lá de 2012, concorreu ao Oscar. Infelizmente não ganhou na época, mas fica aí a informação, e é um filme que eu gosto muito, né? E aí resolvi trazer essa informação para vocês. Uma pergunta, Rodrigão, sobre esse filme aí. Quem ficou em primeiro?
Meu bem, estamos aqui, Então, eu querido. não sei quem ficou em primeiro. Onde você está? Que é isso aí? Meu É o bem, telefone do Jefferson. Tô me chamando aqui, meu bem, não sei o que tal. é a mulher do Ah, É a mulher do Google. Quer continuar aí, Jéssica? Pode continuar, gente. Ninguém te chamar não, de bora, meu bem. bora. É só colocar Vambora. no Google que ela fala meu bem. Mas assim, fiquei surpreso com a colocação, para eles olharem para o cinema nacional, assim, né? Como eles estão olhando mais, né? Geralmente é igual. Ficar em É igual- 15º, cara, já é a glória. É agora. Agora eu entendi por que ele tinha desistido de falar. O cinema é a mesma coisa. Então, assim, fiquei surpreso. Mas depois eu vou ver a lista aí, a gente debate aí no. Porque ele No- sabia que a gente ia perguntar. Oi? Exatamente. Porque ele Não sabia. sabia? que a gente ia perguntar. Não, porque você sabia que a gente ia perguntar isso e você não pesquisou. pior que eu não imaginava, não, mas enfim. Cidade de Deus, o 15º aí na colocação de melhor filme do século XXI, segundo o New York Times. Vamos embora? Partiu? Tio. Partiu! Saudação final, GG. Espero que você tenha curtido aí nosso bate-papo. Espero que alguns assuntos aí espinhosos, outros delicados, outros mais descontraídos, mas de qualquer forma, espero que você tenha curtido o nosso conteúdo aí. Deixe o seu like, deixe seu comentário aí. E mais uma vez, uma satisfação aí enorme de estar de novo, né, voltando aí a gravação com todo mundo. Jefinho, muita força aí nesse momento aí complicado e tal. Vamos seguir, MM Melhoras aí, estamos contigo, tá? E vem com a gente como sempre. Show de bola, GG. Jefinho, saudação inicial, meu amigo. Beijo e abraço pra todo mundo que assistiu. Saudação final. Beijo e abraço pra todo mundo que nos assistiu. Fiquem com Deus. Papai do céu que abençoe todos vocês. Obrigado por assistirem até aqui esse vídeo, né? E só quero dizer uma coisa pra vocês. Curtam bastante a vida. Curtam os seus familiares, seus filhos, as suas mães, seus pais, seus irmãos, os seus amigos, todo mundo. Curta, porque é muito rápido. É muito rápido. E depois você fica com aquela sensação: pô, será que eu não podia ter feito mais? E essa dor, vou te falar que ela é complicada. Então, curta o máximo que vocês puderem com seus familiares, com seus amigos, tá? Com o seu doguinho, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho. Viva a vida, porque ela passa assim, ó, muito rápido. Beijo, abraço pra todo mundo. Até a próxima. Força, meu amigo. MM, garotinha, saudação final. Então, meus amores, muito obrigada. Curta, comente, compartilha com aquele grupo de WhatsApp do trabalho, da escola, da faculdade, da família, né? E reforçando o que o meu primo falou aí, né? É muito rápido, né? Nós perdemos 2 parentes no mesmo dia, praticamente, né? Então, assim, é muito complicado, é muito tenso. E aproveite seu filho, aproveite sua filha, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, sua avó, seus tios. Aproveite aquela coisa gostosa de almoço de final de semana, que, gente, isso passa muito rápido. Então, assim, ó, super beijo pra vocês, Deus abençoe e fiquem com Deus. Show de bola, MM. É isso, galera. Foi uma honra fazer esse vídeo com vocês. Fica aí a lição de que não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena guardar rancor. A gente pode ficar chateado com um amigo, com um familiar, mas no final das contas não vale a pena. Limpa esse coração, independentemente da religião. Ninguém nesse mundo é mais importante do que Deus. Forte abraço e vamos embora.